15 de janeiro de 1974. Imagine o que você estava fazendo nesse dia. Dormindo, jogando ou até curtindo um passeio no parque com a sua família. Bem, nesse dia, Charlie Otero estava voltando da escola, depois de mais um dia normal. A brisa estava agradável e ele mal podia esperar para chegar em casa e comer um delicioso prato de comida preparado pela sua mãe. São os prazeres mínimos da vida, chegar em casa após um dia cansativo e ter o calor da sua casa para te aconchegar. Mas ao chegar em casa, ele percebe um silêncio estranho. Nem seu cachorro estava latindo. Entrando na sua casa, ele grita: "Mãe! Pai!" E ninguém responde. Charlie achou que estavam de brincadeira. E depois do que ele achou, ele queria mesmo que fosse uma brincadeira. Seu pai estava de bruços no chão, com seus pulsos e tornozelos amarrados. Sua mãe estava amarrada na cama de forma parecida. Seu irmão mais novo também, mas com 3 capuzes em seu rosto. Mas o pior ainda estava por vir. Quando a polícia chegou, revistaram a casa até encontrar no porão a irmã de Charlie, pendurada em um cano pelo pescoço. Ela estava parcialmente nua, vestindo somente camiseta e meias. Toda a família Otero tinha sido amarrada e morta por estrangulamento. Não haviam sinais de luta na cena do crime, o que dava a entender que o assassino tinha enganado a família de alguma maneira. Havia também sêmen por todo o local, o que fez a polícia acreditar que o assassino se masturbou pela casa e em cima das vítimas. Foram presos 3 suspeitos pelo assassinato da família Otero, mas nenhum deles é importante, porque nenhum deles é o real assassino. O verdadeiro assassino da família Otero ficou incomodado de ter sido confundido com um criminoso qualquer, então ele decidiu escrever uma carta detalhando o crime. Ele colocou essa carta dentro de um livro e deixou esse livro numa biblioteca da cidade. Logo após, deu um jeito de informar a imprensa sobre essa carta, sem revelar a sua identidade. Quando os jornalistas foram investigar a dica, descobriram a carta e reportaram o ocorrido para a polícia. No final daquele dia, começou a caçada um assassino em série que durou mais do que deveria. O assassino da família Otero, algum tempo depois, faria outra vítima. Ele invadiu a casa de Caitlin Bright com a intenção de matá-la. O assassino só não contava com a presença do irmão dela, Kevin, mas já que ele estava lá, decidiu que ia matar os dois. Por um golpe de sorte, Kevin sobreviveu ao ataque e conseguiu fugir, relatando o ocorrido à polícia, que a princípio não relatou o ocorrido com o assassinato da família Otero. Mais pra frente, outra pessoa ia sobreviver, Anna Williams. Como ele mesmo confessou em uma carta que enviou para a mulher, ele chegou a invadir a casa para matar ela. Mas como a senhora de 63 anos demorou muito para chegar em casa, ele desistiu e decidiu apenas roubar algumas coisas e fugir. Em 1978, o criminoso decidiu que ia falar com a mídia de novo, dessa vez enviando uma carta macabra em que confessava a autoria de 7 assassinatos. Além disso, o assassino descreveu seu procedimento padrão, que consistia em amarrar, torturar e matar. Bind, Torture and Kill, em inglês, formando a sigla BTK, aí vem o nome do assassino. Em um trecho da carta ele escreveu assim: "Como serial killers não mudam seu modus operandi, eu não vou mudar o meu." Ele ainda sugeriu apelidos para si mesmo, como o estrangulador poético e o asfixiador, mas o que acabou pegando mesmo foi o assassino BTK, até porque era assim que ele assinava suas cartas. O assassino matou mais mulheres. Uma delas foi sua vizinha, Nancy Fox, cujo corpo ele fotografou perto de uma igreja que eles frequentavam. Como explicaria em suas confissões, ele mantinha uma rotina: espionar as vítimas, invadir suas casas enquanto elas estavam fora e amarrá-la enquanto elas estavam dormindo. Depois, ele coletava lembranças e fugia, deixando os corpos ainda amarrados
para serem encontrados por outras pessoas. O BTK costumava fotografar a si mesmo vestido de mulher, mascarado e amarrado. Algo que diferencia o BTK de outros assassinos em série, como Ed Kemper e Jeffrey Dahmer, é o fato que ele não praticava necrofilia com os corpos das vítimas, ou mesmo estuprava elas. Segundo ele, a sua satisfação sexual ocorria enquanto ele estrangulava as mulheres. Bem, eu acho que já está na hora de falar do assassino. Seu nome é Dennis Rader, e ele nasceu em 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, no Kansas. Como criança, ele teve uma infância relativamente normal, se você for comparar com outros serial killers, como Jeffrey Dahmer ou Ted Bundy. Segundo seus familiares, ele fazia molecagem, entre aspas, como torturar animais ou roubar roupas íntimas de vizinhas, o que não era algo muito incomum na época. No começo dos anos 70, após ter estudado na Universidade Estadual de Wichita, Rader ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, passando os anos seguintes em missões na Coreia do Sul, Turquia, Grécia e Japão. Quando voltou à sua terra natal, Rader trabalhou e estudou em diversos locais, se formando em Administração de Justiça em 1979. Nessa época, Rader já tinha se casado e tido 2 filhos, um menino e uma menina, com sua mulher, Paula Dietz. Ele participava de um grupo de escotismo da região e frequentava a Igreja Luterana de Cristo na cidade, da qual, inclusive, ele foi eleito presidente do Conselho de Congregação. Só nisso dá para saber que religião não faz necessariamente as pessoas serem boas, né? Em 1974, Rader começou a trabalhar em uma empresa de segurança, onde instalava alarmes. Anos depois, ele relatou que alguns clientes diziam estar preocupados com o assassino à solta na região. O que não sabiam era que o criminoso estava mais perto do que eles imaginavam. Rader fez sua última vítima em 1991, entrando em uma espécie de período sabático em sua vida. Nessa época, BTK viveu uma vida normal ao lado de sua esposa e de seus filhos, participando de encontros da igreja e liderando encontros de jovens escoteiros. Foi só em 2004, quando o FBI já havia fechado o caso BTK sem encontrar respostas, que o homem voltou a se comunicar com a mídia. Carrie Howson é a filha caçula de Rader, e ela também é a única integrante da família que fala abertamente sobre o assunto. 30 anos haviam se passado desde os assassinatos da família Otero, e a imprensa de Wichita noticiava o fracasso da polícia, especulando o paradeiro do responsável pelos crimes. Até porque um serial killer não para de matar. Ou ele morre, ou ele é preso por algum outro crime. Para BTK, a ideia de ser confundido e dado como morto era insuportável, o que o fez cometer um erro crucial: escrever para as autoridades novamente. Rader começou a enviar pistas para a polícia de várias formas, todas assinadas com um símbolo próprio, que a polícia já sabia ser do verdadeiro BTK. As pistas evoluíram tanto que, em dezembro de 2004, um homem encontrou uma caixa suspeita contendo uma boneca Barbie amarrada como um dos membros da família Otero, tal como a carteira de motorista de Nancy Fox. Um mês depois, a delegacia recebeu um cartão postal que levou os policiais a rastrearem uma caixa de cereal jogada no lixo. Nela havia uma pergunta: posso me comunicar por um disquete e não ser rastreado até um computador? Sejam honestos. Dias depois dessa comunicação, um envelope chegaria à estação de TV Xas, em Wichita, contendo um disquete roxo de 1,44 megabytes. O FBI, então, descobriu que o item foi utilizado em um computador da Igreja Luterana de Cristo,
E mais que isso, que o criador das pastas do arquivo era um homem chamado Dennis. Então a polícia obteve uma amostra de tecido celular da filha de Rader, Carrie, e fez um teste de DNA. A amostra permitiu que o material genético da garota fosse conectado com o do pai, coletado em uma das cenas do crime de BTK. Foi assim que, em 25 de fevereiro de 2005, Rader foi parado e preso pelas autoridades enquanto estava a caminho para sua casa. O homem não resistiu à prisão e, depois disso, passou mais de 30 horas conversando com os policiais responsáveis pelo caso, explicando detalhadamente como havia cometido cada um de seus assassinatos. Em março de 2005, Dennis Rader foi oficialmente acusado de 10 assassinatos e sua fiança fixada em 10 milhões, o que eu acho absurdo. Uma pessoa dessas não deveria nem ter direito à fiança. Deveria ser um crime inafiançável. Mas tudo bem. O criminoso se declarou culpado por todas as acusações e, mais uma vez, explicou detalhadamente o que tinha feito com cada uma das vítimas. Um beijo a todos.